Fala galera! E aí pessoal, beleza? Bom, estamos de volta aqui, segunda aula do nosso curso de técnicas de preparação para concursos públicos. Assim como eu havia dito na aula 1, também vou tentar fazer esse vídeo aqui, essa aula de hoje, mais ou menos 30 minutos, passando um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que não fique muito cansativo e vocês não percam muito tempo também, tá? Então bora lá, galera, não vou perder tempo não, segunda aulinha aqui, vamos continuando, galera, bora lá. Bom, a gente terminou a aula passada, pessoal, vocês lembram? A gente terminou aqui nessa encruzilhada, né? E eu ia explicar para vocês, eu comecei a explicar um pouquinho, mas eu quis deixar justamente para essa figura aqui, para vocês pensarem se o concurso público, se o estudo para concurso público que vocês estão efetuando agora é uma escolha de vida efetiva de vocês. É uma escolha de coração, é uma escolha sua de verdade, ou você está optando por concurso público porque você está sem opção de seguir uma outra carreira, de seguir na iniciativa privada, de montar uma empresa, enfim, de fazer alguma outra coisa que você esteja procrastinando e você está estudando para concurso público só porque parece ser uma escolha mais fácil. É isso. Se for isso, meu amigo, sinto muito dizer, mas você vai seguir por esse caminho aqui da esquerda, ó. Por essa estrada de terra aqui, com esse caminho todo esburacado, esse caminho complicado, cheio de solavancos, e no final você vai acabar quebrando o carro aí, quebrando a perna, quebrando alguma coisa no sentido figurado e vai desistir no meio do caminho. Agora, se o concurso público é uma escolha de vida sua, você tem certeza absoluta que é isso que você quer, e você vai seguir os seus instintos, vai seguir esse objetivo até alcançar a meta, até atingir a aprovação no concurso do sonho seu, no seu foco, aí você vai seguir por esse caminho aqui, pessoal, caminho da direita, estrada asfaltada, sem maiores percalços, com certeza, com muita dificuldade. Você vê que é uma pessoa que ela vai ter que caminhar bastante, muito esforço, mas vai ser um caminho muito mais fácil do que esse caminho aqui da esquerda, entendeu? Então, meu amigo, se você optou por essa vida, se você entrou nessa de estudar para concurso público, saiba que é uma escolha sem volta, tá? Se você parar no meio do caminho, imagina esse cara aqui, imagina que você é essa pessoa aqui e está no meio do caminho aqui agora. E você vai percorrer aqui 300 quilômetros, vamos supor que a sua meta aí tem 1.000 quilômetros, tá? Você vai ter que percorrer 1.000 quilômetros. É uma vida cansativa mesmo, um percurso é grande, é demorado, mas vamos supor que você percorra 300 quilômetros e desista no meio do caminho. Você vai ter que voltar até aqui. Você vai ter que voltar até o começo. Olha o tempo que você vai perder, olha o dinheiro que você vai perder, olha, principalmente nem o dinheiro, olha o tempo de vida que você está perdendo. Isso aí, o tempo de vida nosso é o nosso principal ativo. Eu costumo sempre dizer isso. Então, meu amigo, saiba que concurso público é uma escolha definitiva. Escolheu uma vez, tem que seguir até ser aprovado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Existe fila nos concursos públicos? Tem esse papo de fila, né? Muita gente fala, tem uma fila, você entra sempre no final da fila e você tem que ir seguindo ali até os primeiros lugares, no caso aqui, até subir essa escadinha e conseguir ser aprovado, né? Teoricamente, se você parar para pensar, até faz sentido a questão de existir uma fila nos concursos públicos, sim. Por quê? Porque, por exemplo, esse rapazinho aqui, esse bonequinho que está aqui, é o bonequinho que está estudando muito mais tempo que esse que está aqui no final, né? Só que, e aí? Esse ciclo aqui vai seguir certinho? Ou vai ter gente furando fila? Eu acho que tem gente furando fila. Quem que fura essa fila? Você, eu, nós outros, vosotros. A gente fura essa fila, basta querer. Pessoal, o agente da mudança da nossa vida somos nós. Então, você vai entrar nessa fila de concurso e você vai seguir nela até a aprovação. E se você chegar no final da fila,
cessar, fechar a porta aí para você e você não conseguir ser aprovado. Não é assim, pessoal. Esse negócio de fila, esse papo de fila que as pessoas costumam dizer, isso faz com que você se acomode, tá? Você vai estudando ali, todo dia um pouquinho, não arrisca, não dá um gás maior, nunca faz mais do que o necessário para ser aprovado. Então você sempre fica nessa fila. O que é o interessante então, meu amigo? O interessante é você furar a fila. O interessante é você superar os demais concorrentes. Infelizmente, esse papo de concorrência é um assunto que gera um pouco de pressão, gera ansiedade, mas é verdade, você tem que tentar fazer mais que o seu concorrente. Mas fazer mais que o seu concorrente, meu amigo e minha amiga, não é estudar mais, não é só isso. É você ter uma estratégia efetiva, é você ver um curso igual esse que você está vendo, é você procurar materiais interessantes, melhores materiais do mercado, é você estudar nos seus momentos determinados para estudar, sem procrastinar, com disciplina, com regularidade, com foco, com uma meta estipulada e com prazo definido. Isso aí vai te ajudar a furar a fila, tá? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estudam para o concurso público que vão seguindo a boiada. Ah, faz esse, faz aquele, vai estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nunca sai dessa zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto, tá? Saindo dessa zona de conforto, dando um pouco a mais do que você consegue, tá? Fazendo sempre um pouco a mais do que você é acostumado a fazer, você consegue furar essa fila, tá? Te garanto isso, meu amigo. Bom, eu tenho um artigo aqui da revista Super Interessante que eu achei bem interessante e eu acho que é uma forma que demonstra como você fura essa fila. Não só nos concursos públicos, mas na sua vida em si, né? Como você consegue superar os demais concorrentes para atingir o seu objetivo. A gente sabe que todos nós somos iguais e capazes, tá? Eu acho que esse negócio de falar que tem pessoa mais inteligente, menos inteligente, tudo bem, mas eu acho que a grande maioria da população tem uma inteligência mediana ali, não mediana de uma pessoa média, mas dentro de um padrão. A inteligência da maioria das pessoas é dentro de um padrão, tá? O que falta é o esforço pessoal de você correr atrás, de você estabelecer uma forma de educação mais aprimorada, de você ler, de você estudar, correr atrás. Isso que faz a diferença, isso aí realmente desenvolve o seu cérebro em termos cognitivos. Quanto mais você estuda, quanto mais você usa e força o seu cérebro, com certeza mais, não inteligente, mas mais capacitado você vai ser, mais capacitado você vai ficar. Então esse artigo é super interessante, ele traz, depois eu tenho que pegar esse artigo e publicar para vocês aqui, mas eu achei bem interessante 2 parágrafos dele. O primeiro diz o seguinte: se treino é responsável por boa parte do sucesso das pessoas que chegaram ao ponto mais alto do pódio, outros fatores virão, é preciso entender o que as levou a se esforçar tanto. Quem passa 10.000 horas da vida se dedicando a qualquer coisa que seja, tem pelo menos uma característica muito ressaltada: o autocontrole. É ele que permite que a pessoa não se lembre que seria muito mais legal dormir ou estar no bar do que trabalhando ou estudando. Bom, meu amigo, é isso aí, é força de vontade. Autocontrole, tá? Você tem uma meta, você vai alcançar essa meta. Essas 10.000 horas da vida aqui podem ser 10.000 horas de estudo. 10 mil horas de estudo é muita coisa, mas 1.000 horas de estudo é um patamar bem interessante para quem quer começar a disputar as vagas de uma forma efetiva. E para você ficar 1.000 horas sentado numa cadeira, meu amigo, você tem que ter um autocontrole, uma percepção de um objetivo que você quer na sua vida muito forte, tá? Então, você conseguindo isso, você tendo esse autocontrole, essa força de vontade, essa disciplina, essa regularidade para estudar, pode ter certeza que você superou 90% dos seus candidatos, tá? Essa é uma forma de furar uma fila, pessoal, uma fila de concurso. O segundo parágrafo que eu achei bem interessante diz o seguinte: a questão agora é entender por que algumas pessoas abrem mão do prazer imediato em troca do trabalho duro. E por que outras preferem sempre sair mais cedo do escritório ou parar de estudar mais cedo. O processo mental, na verdade, é muito simples.
Para ter autocontrole, é preciso não ficar pensando na tentação e focar naquilo que é realmente importante no momento. Por exemplo, terminar o serviço ou a meta estipulada de estudo. É possível que esses traços tenham uma origem genética, mas é mais provável que a diferença esteja em outro ponto importante para entender o sucesso: motivação. Quem está motivado para ganhar uma medalha olímpica ou fazer um bom trabalho, também abre mão da soneca da tarde com muito mais facilidade. Bom, pessoal, é isso. Motivação e força de vontade, tá? Você estudando hoje, você na sua cadeira aí, você ralando, você está abrindo mão de viagens. Eu, particularmente, pessoal, eu fiquei sem viajar durante 6 anos. Todas as minhas férias eram dedicadas para estudar para concurso público. E eu sei que a maioria de vocês faz isso também, tá? O que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que abrir mão desse prazer agora, dessa viagem que você não pode fazer, desse boteco, desse clube à tarde, desse final de semana com a família, tá? Isso vai fazer a diferença no final. Eu te garanto, isso faz. Eu abri mão de muita coisa na minha vida. Eu lembro muito bem, quando eu passei na Receita Federal, eu vim para Brasília, né? E como minha atual esposa, minha esposa morava em Goiânia, eu ia quase todo final de semana para Goiânia. Mas eu chegava em Goiânia, não ia para farra lá. Eu não ia tomar uma com meus amigos. O que eu ia fazer? Eu ia para o escritório do meu pai e passava sábado e domingo estudando com ela, tá? Então, eu e minha noiva, na época noiva, nos disciplinamos para estudar em conjunto. Nós tínhamos uma vivência, nós tínhamos um objetivo na vida, a gente alcançou. Hoje a gente está usufruindo daquilo, do nosso esforço, ele está trazendo usufruto agora. Ele está trazendo nossa liberdade econômica, nossa liberdade em termos de horário, em termos de prazer de viver em si. Agora, compensa demais estudar, compensa demais você largar o prazer imediato e pensar no futuro. O brasileiro em si, ele não gosta muito de pensar no futuro, ele é muito imediatista. Depois, se vocês acharem interessante, vocês podem comprar um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele é mais voltado para a educação financeira, mas ele diz muito isso. Como os americanos, e a gente pode fazer uma comparação com os brasileiros também, como a gente gosta de viver o presente e esquece do futuro. Você ganha um pouquinho a mais no seu salário, você já compra o carro e a casa mais cara, ao invés de juntar o dinheiro e tentar comprar essa casa e esse carro mais para frente, pagando menos juros, tá? Estudar é a mesma coisa. Você vai abrir mão de um prazer imediato agora para fazer a sua colheita, para ter a sua bonança no futuro, tá? Então, pessoal, se possível, pegue esse artigo aí, tá? Procure esse artigo na internet, separe esses dois parágrafos aí, cola faz umas cartolinas aí, cola na sua casa inteira, para você poder ver isso aqui. E quando você tiver com preguiça, com vontade de procrastinar, você lembra disso aqui e bola para frente, que compensa, tá certo? Pessoal, agora eu vou passar um videozinho aqui. Nessa apresentação eu coloquei vários vídeos motivacionais muito legais, muito interessantes, que fazem a gente pensar um pouco na nossa vida, assim como algumas tarefas também que para desenvolvimento cognitivo, alguns joguinhos interessantes. Então, até para a apresentação não ficar muito monótona, eu incluí isso aqui, fui diversificando um pouco, incluindo esses slides no meio, para que fique mais legal, tá? Então preste atenção nesse vídeo aí, galera. Now, of course, people ask me all the time. They say to me, "What is the secret to success?" The first rule is trust yourself. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. And I'm talking about not what your parents and teachers want you to be, but you. I'm talking about figuring out for yourselves what makes you happy, no matter how crazy it may sound to the people. Number one is, of course, trust yourself, no matter what anyone else thinks. And of course, rule number two is break the rules.
We have so many rules in life about everything. I say break the rules, not the law, but break the rules. It is impossible to be a maverick or a true original if you're too well behaved and not want to break the rules. You have to think outside the box. That's what I believe after all. What is the point of being on this earth if all you want to do is be liked by everyone and avoid trouble? The only way that I ever got any place was by breaking some of the rules. Which of course brings me to rule number 3. Don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. So you can't always win, but don't be afraid of making decisions. You can't be paralyzed by fear of failure, or you would never push yourself. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. And you know that it's the right thing to do, and success will come. So don't be afraid to fail. Which brings me to rule number 4, which is don't listen to the naysayers. I mean, how many times have you heard that you can't do this and you can't do that and it's never been done before? I love it when someone says that no one has ever done this before, because then when I do it, that means that I'm the first one that has done it. So pay no attention to the people that say it can't be done. I never listen that you can't. I always listen to myself and say, yes, you can. And that brings me to rule number 5, which is the most important rule of all. Work your butt off. Leaving no stone unturned. Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. When I feel pain, that's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion. That's the way it is with everything. No pain, no gain. So, yeah, partying, horsing around. Someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember that. Now, if you want to win, there's absolutely no way around hard work. None of my rules, by the way, of success will work unless you do. I've always figured out that there's 24 hours a day. You sleep 6 hours, and you have 18 hours left. Now, I know there's some of you out there now and says, well, wait a minute, I sleep 8 hours or 9 hours. Well, then just sleep faster, I would recommend. That takes me to rule number 6, which is a very important rule. It's about giving back. Whatever path that you take in your lives, you must always find time to give something back. Something back to your community, give something back to your state or to your country. Let me tell you something, reaching out and helping people will bring you more satisfaction than anything else you've ever done. The world. Remember those 6 rules. Trust yourself, break some rules, don't be afraid to fail, ignore the naysayers, work like hell, and give something back. Bom, pessoal. Bom, galera, então agora a gente pega esse vídeo aí também, pessoal. Pega essa mensagem bem interessante que esse vídeo passou. Assista de novo. Tente seguir esses 6 passos que valem para o seu estudo, para você crescer como um concurseiro também, tá certo? Bom, pessoal, então agora a gente começa efetivamente o planejamento dos nossos estudos, tá? A gente está aqui iniciando a caminhada. E qual que é o primeiro passo para a gente seguir nessa caminhada? É determinar o foco que você quer escolher para a sua vida, para os seus estudos. E é um foco que não será mudado, tá? É muito importante que você tenha certeza, que você tenha afinidade, que você saiba escolher o foco utilizando algumas variáveis que eu vou mostrar aqui para vocês, mas esse é um dos passos mais importantes do seu estudo para concurso público, é você definir o foco correto, o foco que te agrada, o foco que você vai seguir e que você não vai mudar mais, tá, pessoal? Vamos lá. Galera,
E o que é interessante? O foco em um cargo ou um foco em áreas. Bom, tem gente que defende a questão do foco em um cargo específico. Eu, particularmente, mas assim, na minha humilde opinião, eu sempre defendi um foco em áreas de concurso. Até porque eu já passei por isso, já sofri a questão de focar em um cargo só e fazer com que esse tempo destinado ao estudo para um cargo só me transformasse, me trouxesse muita ansiedade, me trouxesse muito nervosismo, até o ponto de me atrapalhar no momento da prova, pelo fato daquilo lá ser muito desejado. Então eu acho, pessoal, que o mais interessante é focar numa área de estudo para concurso público, sempre com matérias correlatas, tá? Por quê? Porque assim o seu leque vai ser expandido. O número de opções de concurso que você vai prestar vai ser muito maior. E isso vai te dar é igual jogar futebol e treinar, entendeu? Seria isso. Se você focar em um cargo só, você vai ter um jogo só no final do ano. Então vamos supor que você está jogando o Campeonato Brasileiro, começou hoje o seu treino, a gente está em fevereiro, o seu jogo vai ser no final desse ano ou no começo do ano que vem. Você vai ficar só treinando o ano todo, tá? Quando você chegar no jogo, você vai estar nervoso, você não vai ter ritmo de jogo, porque treino é igual paródia que o pessoal... Essas frases que os boleiros falavam, né? Mas é verdade, treino é treino, jogo é jogo, pessoal. Isso é verdade. Então, o que é interessante quando você foca em área? É você jogar todo final de semana. Seria isso. Quem que você acha que vai chegar mais preparado? Eu vou fazer uma comparação aqui melhor. Vamos supor, Goiás e Vila Nova. Campeonato Goiano. Vamos supor. O Verdão, Goiás, vai jogar todo final de semana. A gente vai ter a final do Mundial, tá? Vamos supor que tem a final do Mundial Interclubes, Goiás e Vila Nova. A chance de acontecer, hein? Zero, nenhuma, inexistente. Mas vamos lá. Vamos supor que a gente tem o Goiás e Vila Nova dia 15 de dezembro de 2015. E o Vila, Tigrão, vai ficar só treinando todo final de semana até chegar no dia 15 de dezembro para jogar com o Goiás. E o Verdão da Serra vai jogar todo final de semana. Campeonato, vai jogar Campeonato Goiano, Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana, vai jogar tudo. Até o Champions League o Verdão vai jogar. Quem que você acha que vai chegar mais preparado no final do ano? O Goiás ou o Vila para ser campeão? Com certeza o Goiás. Mesmo se não tivesse, o Vila é freguês do Goiás, né? Mas não vem ao caso, pessoal. Quem que você acha que vai chegar mais preparado? O Goiás. Por quê? Porque ele pegou musculatura. Ele fez prova. Ele jogou final de semana. É a mesma coisa com o concurseiro. Quando o concurseiro foca numa área que ele consegue expandir o número de concursos que ele pode fazer, ele vai ter várias provas no ano, tá? Então ele vai conseguir amadurecer em termos de fazer prova, pegar ambiente de prova, tempo de prova, passar pelas situações que envolvem, marcar gabarito, ter contato com os outros candidatos, é muito diferente. Você ficar só estudando e não fazer prova, pessoal, é muito diferente. Tem uma frase que um colega nosso do ponto, o Frederico Dias, disse, e é muita verdade. Quem estuda para concurso é estudante, concurseiro faz prova. E ele tem razão. Isso é a mais pura verdade que eu já ouvi. O interessante, então, é você sempre escolher uma área e pegar um núcleo duro de matérias e focar nessas matérias. E todos os concursos que tiverem esse núcleo duro de matérias parecidos, você prestar, tá? Vamos supor que você focou nos concursos da área fiscal. Então você vai estabelecer um núcleo duro de matérias ali com português, administração, raciocínio lógico, matemática, financeira, estatística, direito administrativo, constitucional, tributário, contabilidade, basicamente essas. Você vai estudar esse núcleo duro e vai poder fazer os concursos da Receita, tanto auditor fiscal como analista tributário, os concursos de ISS municipais, o concurso de ICMS estadual, porque sempre vão ter matérias correlatas. E você,
conseguindo fazer uma base muito forte nessas matérias do núcleo duro, você consegue só revisá-las após um edital que você tem interesse de fazer e focar nas matérias novas. Então, pessoal, é muito interessante. Eu recomendo mesmo que você foque em área de concurso para poder expandir o seu foco, tá? Bom, pessoal, e quais seriam essas áreas? Como funciona essa questão de foco? Quais seriam os cargos que você poderia focar? Você que não conhece, professor, como que eu poderia saber isso? Quais são os concursos correlatos, matérias correlatas? Bom, pessoal, deixa eu voltar. Em primeiro lugar, eu queria até fazer um merchandising aqui, é o meu livro aqui, é o Guia Completo das Carreiras Públicas Federais, pela editora Ímpetus e pela editora do Ponto. Ele deve estar saindo mais ou menos daqui a 2 meses, e nele eu vou explicar tudo isso, pessoal. Eu vou fazer toda a diferenciação das carreiras públicas federais, quais são, quais matérias costumam cair, quais as curiosidades do cargo, porque a gente não tem um material desse ainda que te ajude a escolher qual cargo ou qual carreira você deseja focar, né? Então isso aqui vai ser bem interessante para te dar um know-how sobre isso. Bom, pessoal, mas como funciona, então, a administração pública e como funciona essa questão de divisão de carreiras, etc. Isso, basicamente, pessoal, vem principalmente do Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado de 1995, do então ministro do Planejamento, né? Ministro do Planejamento da época, que era o Bresser Pereira, do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele tem um documento, esse documento pode ser encontrado na internet, que ele faz uma diferenciação dos setores do Estado. Ele dividiu as carreiras em basicamente quatro setores, que seriam o núcleo estratégico, com os cargos do poder, principalmente os cargos de políticos, né, do legislativo, judiciário, que seriam os cargos de deputados, senadores, do judiciário seriam os cargos dos membros, né, no caso juiz, procurador, promotor, os cargos da presidência da República, cúpula dos ministérios e o Ministério Público. Geralmente esses cargos são os cargos de indicação, ou no caso judiciário, de concurso público. Mas também no judiciário tem o STF, que é indicação, os ministros do STF, os ministros do STJ. Geralmente esses são os cargos políticos que fazem parte do núcleo estratégico do Estado. Aqui a gente não costuma ter muito concurso. Já nas atividades exclusivas, pessoal, aqui é onde o pessoal costuma focar bastante. O pessoal de concurso foca nas carreiras e nos cargos que exercem as atividades exclusivas do Estado, que são as atividades de regulamentação, fiscalização, fomento, segurança pública, seguridade social e básica. Aqui também é uma atividade exclusiva de Estado, que só pode ser exercida por servidores de carreira através de concurso público. Nós temos também nesse documento os serviços não exclusivos, que são as carreiras de universidades, hospitais, centros de pesquisas, museus. E o setor também de produção pelo mercado. Aqui também a gente tem concurso, que são as empresas estatais. Aqui a gente coloca o concurso BNDES, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. São setores também que a gente apresentou privatização a partir de 1995, como a Companhia Vale do Rio Doce, etc. Aqui a gente tem concurso público, mas não é regido pela Lei 8.112. Esses concursos são regidos pela CLT, tá? Bom, pessoal, e dentro dessas atividades exclusivas aqui, a gente tem uma divisão de carreiras típicas de Estado, tá? O que são carreiras típicas de Estado, pessoal? São aquelas que exercem atribuições relacionadas à expressão do poder estatal, não possuindo, portanto, correspondência no setor privado. Ou seja, são carreiras que o setor privado, de funções que o setor privado não pode exercer, como arrecadação tributária, controle interno, regulação das agências reguladoras, planejamento orçamentário, etc. Integra o núcleo estratégico do Estado, requerendo, por isso, maior capacitação e responsabilidade. Pessoal,
Quais são as carreiras típicas, galera? São as relacionadas às atividades de fiscalização agropecuária, tributária e de relação de trabalho, arrecadação, finanças e controle, gestão pública, segurança pública, diplomacia, advocacia pública, defensoria pública, regulação, política monetária, planejamento e orçamento federal, magistratura e o Ministério Público. Bom, pessoal, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é o nosso foco, né? Um dos principais detalhes do nosso planejamento é a gente conseguir escolher um foco de concurso determinado, né? E geralmente a gente tem muitas carreiras, tem muitos concursos disponíveis, mas aqui os concurseiros costumam focar com mais força, principalmente em âmbito federal, são essas aqui, pessoal. São essas que estão listadas aqui, tá? Quais são elas, pessoal? Bom, são as carreiras de auditoria. Aqui a gente coloca auditor da Receita Federal, analista tributário da Receita Federal e auditor fiscal do trabalho. As carreiras do ciclo de gestão e controle, quais são essas? O ciclo de gestão é formado pelas atividades de controle, planejamento e gestão do Poder Executivo Federal. Ela é formada por cinco carreiras principais. Analista de comércio exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o analista de finanças e controle do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União, o analista de planejamento e orçamento e o especialista em políticas públicas e gestão governamental, ambas carreiras do Ministério do Planejamento. Aqui a gente também, apesar do IPEA, dos cargos do IPEA, não estarem inclusos no ciclo de gestão, a gente costuma falar também que o IPEA tem a mesma remuneração também, entra nas carreiras do ciclo de gestão, tá? A parte de controle aqui é mais o TCU, apesar assim, a CGU também exerce atividade de controle, mas ela está inserida dentro do ciclo de gestão. A parte de controle são principalmente os tribunais de conta, tá? Tribunais de contas. No caso da União, em âmbito federal, o Tribunal de Contas da União. Bom, carreiras do núcleo econômico e financeiro, pessoal. As carreiras do Banco Central. E do ciclo de gestão, a gente tem na CGU a gente tem o analista e o técnico. E nas demais também, acho que a gente tem o cargo de técnico, mas não está muito em evidência. Tá? No Tesouro, esse cargo está sendo praticamente extinto. As carreiras do núcleo econômico e financeiro, analista e técnico do Banco Central, e os demais cargos da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados, CVM e SUSEP, tá? Carreiras policiais de inteligência. Policial em âmbito federal, a gente pode colocar o Departamento Penitenciário, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e a ABIN. Essas carreiras formariam esses cargos. Aí dentro da Polícia Federal nós temos agente, escrivão, papiloscopista, perito e delegado. Na ABIN a gente tem o oficial de inteligência, o oficial técnico de inteligência, o agente e o agente técnico de inteligência. Na PRF a gente tem uma carreira única e no DPEM a gente tem o cargo de agente também. Carreiras jurídicas, pessoal, aqui são várias. Dentro da estrutura da AGU, a gente tem o advogado da União, o procurador federal, o procurador da Fazenda Nacional. Temos também a carreira do defensor público da União. O delegado da Polícia Federal está dentro da policial, mas assume matérias jurídicas em seu concurso, inclusive agora com um tempo de atividade jurídica, etc. A gente pode também falar carreiras jurídicas, carreiras do Poder Judiciário, de promotor estadual, procurador da República, que é o membro do Ministério Público, juízes estaduais, federais, etc. Carreiras administrativas e de tribunais, pessoal. Tribunais geralmente são os tribunais superiores, os tribunais regionais, eleitorais, federal e do trabalho principalmente, que sempre seguem ali, principalmente tanto na área administrativa como a gente tem vários cargos, tá? Dentro das carreiras de tribunais, a gente tem vários cargos, várias especialidades,
tanto para a formação em nível geral, que seria um cargo mais aberto, que não exige um curso, um diploma específico de formação, como para diplomas específicos de formação, como analista na área de engenharia civil, analista na área de medicina, analista na área de odontologia, arquitetura, etc. E a gente também tem os cargos de nível médio, que exige diploma só de segundo grau, né? E as carreiras administrativas que eu costumo dizer, aí a gente pode falar de várias carreiras dentro de órgãos específicos, que sempre cobram uma relação específica de matérias. Na área básica seria português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo e constitucional. Na área específica dessas carreiras administrativas seria administração geral e pública, administração de recursos materiais, administração financeira e orçamentária e arquivologia. Essas seriam as matérias básicas que seriam cobradas nessas carreiras administrativas. Por sua vez, as carreiras legislativas são geralmente as de Assembleia Legislativa Estadual, da Câmara dos Deputados, técnico, analista e consultor, e do Senado Federal, da mesma forma, técnico, analista e consultor, com áreas de formação geral, abstrata ou cargos que requerem informação também específica. Também temos os cargos de nível médio, que não requerem diploma de nível superior. Na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, a gente ainda tem o cargo de policial legislativo, geralmente de nível que requer diploma de nível médio. Carreira diplomática, os concursos mais famosos é o de diplomata e de oficial de chancelaria. A carreira das agências reguladoras, geralmente cargo de técnico, analista e especialista. Temos áreas correlatas dentro dessas várias agências, a ANTT, que é de Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo e algumas outras. Geralmente, cargo de técnico, que requer diploma de nível médio, analista, geralmente analista administrativo, que entra nas carreiras administrativas também, em razão da cobrança de matérias. A gente vê muita cobrança de gestão de projetos aqui também nos cargos de analista administrativo das agências reguladoras, e o cargo finalístico, que exerce as atividades principais das agências reguladoras, que são os especialistas em regulação. Aí as matérias cobradas dependem muito da atividade finalística do órgão. Bom, nós temos também as carreiras das empresas públicas, principalmente aqui vale destacar a Petrobras e o BNDES, geralmente também com nível de formação específica. Assim, uma vantagem ou desvantagem, né, desses dois. Hoje a Petrobras está passando por um momento ruim, mas a gente tem um plano de carreira muito bom dentro da Petrobras. Do BNDES é melhor ainda, apesar de não ter aquela estabilidade formal da Lei 8.112, a gente tem uma estabilidade relativa, então é muito difícil ser mandado embora. Dependendo, o servidor do BNDES, por exemplo, é servidor que ganha tranquilamente R$40 mil por mês, em razão do salário de algum cargo comissionado e principalmente em razão da participação nos lucros. Os servidores dessas duas carreiras, no caso não são servidores, são empregados, né? Desses dois órgãos, os empregados desses dois órgãos, eles costumam receber participação no lucro no final do ano, e isso é uma bolada. Hoje eu não sei como é que está, que a gente está vivendo uma crise, mas nos últimos anos eram valores muito, muito bons. E a possibilidade de crescimento dentro dessas empresas também é excelente. Uma curiosidade, geralmente as pessoas preferem bastante a estabilidade. Então, como o concurso do Banco Central é um pouco voltado também para a área econômica, coincide um pouco de os candidatos do Banco Central também prestaram os concursos do BNDES, né, e do Tesouro Nacional. No último concurso desses três órgãos, eu fiquei sabendo de muita gente que optou pelo BNDES, mesmo não tendo a estabilidade formal que o Banco Central e o Tesouro Nacional têm, mesmo assim elas optaram pelo BNDES. Muitas pessoas mesmo que passaram nos três concursos acabaram optando pelo BNDES em razão
possibilidade de crescimento e dos altos salários que os empregados recebem lá. Pessoal, por fim, das principais carreiras aqui, nós temos as carreiras bancárias, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica. A gente tem cargo específico de engenheiro, etc., mas geralmente o concurso mais comum dessas duas carreiras é o de técnico bancário, que é de nível médio, você entra recebendo um salário não tão alto, mas a perspectiva de crescimento também é boa dentro desses dois bancos. Bom, pessoal, a gente já tem aí quase 40 minutos, né, de vídeo. Acho que é bom a gente dar uma pausa aqui e no final de semana eu tento gravar a aula 3 para a gente continuar o nosso curso. Bom, a gente aqui na próxima aula, né, continuando a definição do cargo ou carreira, a gente vai explicar a gente vai explicar principalmente 2 pontos. Seria o ciclo SMART, né, que seria variáveis que ajudariam você a ter uma meta realista e de acordo com a sua disponibilidade, principalmente de estudos. E o próximo slide seriam algumas variáveis que eu vou elencar para essa escolha, tá? Mas isso aí fica para a nossa próxima aula, para não ficar muito cansativo, tá certo, pessoal? Então, um grande abraço aí, obrigado pela audiência, até a aula 3.